Toda honra e toda glória seja dada a Jesus, nosso Senhor amado, magnificado Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a esse Deus maravilhoso, que nos concede esse momento oportuno e tão bom de estar aqui para podermos juntos ouvir da palavra de Deus. Quero deixar uma mensagem ao seu coração que se encontra no capítulo 5 das cartas de 1 João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito e a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Os três são os que testificam na terra: Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no Filho de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Que palavra maravilhosa que se chegou aos nossos ouvidos nesse dia. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Glória a Deus. Nós cremos em Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se você crê que Jesus é o Cristo, que Jesus veio para nos salvar, que Jesus enviou o seu Filho para nos salvar, derramando até sua última gota de sangue na cruz do Calvário para nos salvar, é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Então, nós amamos os filhos de Deus quando nós amamos a Deus. Como nós podemos dizer que amamos a quem não vimos que é Deus? Se nós não conseguimos amar os nossos irmãos, como nós podemos dizer que amamos a Deus a qual nós não vimos? Então, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados guardar os mandamentos de Deus. Se a própria palavra está nos falando, essa é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Tem gente que acha que servir a Deus é pesado. Tem gente que prefere viver o mundo de que viver a palavra de Deus, porque acha pesado. Pesado é o fardo de Satanás. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Os mandamentos do Senhor não são pesados. O maior mandamento é aquele que a gente ama um ao outro. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque todo que é nascido de Deus
vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé, irmãos, que nós somos movidos. Nós precisamos de ter fé cada dia para vencer o mundo. Vencer o mundo e o que no mundo há. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Somente em Jesus, só através de crer, através da nossa fé, que nós podemos vencer este mundo. Este mundo não tem nada. O que nós precisamos é estar aqui, uma vida, a passagem da nossa vida aqui para servir a Deus, para viver uma vida na presença de Deus. A nossa vida aqui destinará a nossa vida no futuro na presença de Deus, na idade vindoura, na vida eterna. Então, quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então nós precisamos crer no Filho de Deus. Então aquele que crê no Filho de Deus vence o mundo. Através de crer em Jesus, assim a nossa fé vai aumentando. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós precisamos de crer no Filho de Deus. Deus enviou o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ser salvos através dele. Então nossa confiança tem que estar cada dia firmada em Deus, porque quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então nós precisamos ter o Filho, crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, a cada dia, porque quem é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então que nossa fé cada dia possa permanecer firmada em Jesus, guardando os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Nós precisamos analisar a palavra de Deus em todo o tempo para ver se a gente está dentro dos mandamentos, dos propósitos de Deus, obedecendo como Jesus ensinou, como Jesus ensinou através dos apóstolos. Jesus não escreveu mandamento para nós, mas Jesus deixou através de seus apóstolos os mandamentos. Então nós precisamos guardar os mandamentos, guardar a palavra de Deus, porque os mandamentos do Senhor não são pesados. Então nós precisamos estar cada dia nessa caridade, amando uns aos outros, ensinando uns aos outros, a guardar a palavra de Deus, a guardar os ensinos, a mulher para orar, profetizar, que cubra com o véu, que esteja cumprindo os mandamentos, são mandamentos do Senhor. Então Jesus deixou esses mandamentos através de seus apóstolos, como o apóstolo Paulo já escreveu, que ele foi instruído por Deus para deixar os mandamentos, não veio dele. Então nós precisamos estar analisando todos os dias a palavra de Deus, guardando os mandamentos, guardando tudo aquilo que Jesus ensinou através dos apóstolos. Não matar, não roubar, não adulterar, não prostituir, guardar os ensinos que a mulher para orar, profetizar, que cobriu com véu, saudar uns aos outros com o ósculo santo, lavar os pés uns dos outros, assim como Jesus nos ensinou. Então, essa é a palavra, são os ensinos de Jesus, os mandamentos de Jesus, e os mandamentos do Senhor não são pesados. Nós precisamos estar analisando a palavra de Deus, porque às vezes a gente fica pensando que não tem necessidade, que não é necessário, não tem problema, isso foi para o passado. Não foi, irmãos. Jesus quer essa igreja que guarda os mandamentos. Jesus quer essa igreja que ama uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros. Não adianta a gente cumprir só os mandamentos, os ensinos, e não amar um ao outro. Então nós precisamos estar com tudo. Tudo é interligado, tudo é um encaixe. Então não é só uma coisa. Quantas vezes a gente vive a falta do amor, pisa no irmão, maltrata o irmão, acha que o irmão não é digno da salvação? Quem somos nós para pensar assim?
Se Jesus, que morreu por todos nós, Jesus não ama como nós, irmãos. Jesus tem um amor tão grande. Jesus morreu por todos nós e Ele nos espera. Ele espera nós na nossa fraqueza. Ele espera nós nas nossas dificuldades. Ele nos espera no nosso tempo de ignorância. Ele é misericordioso para conosco. Então, quem somos nós para determinar alguém, se alguém é bom ou não? Só Jesus pode determinar essas coisas. Então, nós o que temos que procurar é amar uns aos outros, desejar a salvação uns aos outros, desejar que seja salvo, ensinar com amor e carinho a palavra de Deus, porque essa é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, o amor está dentro dos maiores mandamentos da palavra de Deus. Então, que cada dia nós possamos buscar a palavra de Deus, servir ao Senhor com amor nos nossos corações, servir a Deus com fidelidade, sinceridade, não de qualquer jeito, de qualquer modo. Vamos buscar a palavra, analisar a palavra de Deus, ler e entender, pedir o Espírito Santo com humildade para que possamos entender e compreender a palavra, o que Ele quer de nós, através daquilo que está escrito, para que nós não venhamos ficar de fora, irmãos. Que às vezes a gente fica pensando que está tudo bem assim, levando de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito, sem guardar os ensinos de Jesus, e que está tudo bem assim. Então vamos pedir com humildade ao Espírito Santo para que Ele possa nos revelar, para que Ele possa nos abrir o entendimento, para que a gente venha compreender a palavra como Ele quer de nós. Porque Jesus deixou uma igreja fundamentada nos apóstolos e essa igreja está esquecida. Então, tem muita gente que não conhece, não compreende essa palavra, acha que tá bom do jeito que tá, vivendo do jeito que tá, andando de qualquer modo, vestindo de qualquer modo, como o mundo. Não faz diferença do mundo, de uma pessoa que não serve a Deus, então anda como o mundo. Então nós precisamos estar por completo, por dentro e por fora. Então nós precisamos estar com a obra completada na nossa vida por dentro e por fora. Nós precisamos ter o amor de Deus dentro dos nossos corações, uns pelos outros, e também a obra está completada por fora. Então nós precisamos ter o mesmo parecer. Nós precisamos todos ter o mesmo sentimento, como houve em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, medite na palavra de Deus, busque os ensinos de Jesus, peça com humildade ao Espírito Santo que Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Amém.